Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e permanecerei em vocês. Nenhum ramo, todos nós viemos aqui para dar fruto. Tem pessoas que acham que simplesmente nasceram, estão aqui passando um tempo e não tem que contribuir com a palavra de Deus, com a obra divina, que não tem que dar bons frutos aqui. A palavra inclusive nos alerta, né? Nós somos esses ramos que estamos que estar grudados nesta videira, que é Jesus Cristo. Aleluia. E o Espírito Santo, nosso Pai, ele vai podando, né? E aquele que não está na palavra de Deus vai sendo descartado, vai secando, e assim é o nosso ciclo aqui. Você que de repente está pensando, mas qual que é a minha missão? Eu tenho certeza que a oportunidade é hoje, aqui no culto, aqui na casa de Deus, para você pedir a revelação divina. Paizinho querido, Pai de misericórdia, revele qual a sua missão para mim. O que o Senhor quer que eu faça? E nesse meio eu tenho um testemunho aqui, irmãos, que eu já saí de Mineiros, acho que boa parte que está aqui me conhece, ou todo mundo. Saí de Mineiros por 3 vezes. Desde quando eu era molequinho, já estou chegando aos 50. Esse ano eu estou 50, já aceito presentes, inclusive. E nessas 3 vezes que eu saí, o Espírito Santo me fez voltar. E olha que da última vez eu falei, não volto mais para Mineiros. Mas não é a gente que manda, a última palavra é de Deus. Amém? E Ele me colocou aqui. E confesso a vocês que só depois desta 3ª saída e retorno não programado é que eu comecei a enxergar o que Deus pretendia comigo, ou tinha para mim aqui nesta cidade, ou na minha vida como um todo, porque eu poderia estar fazendo o que hoje eu faço em outras localidades, mas Deus disse, você tem que voltar para Mineiros, e eu não queria, eu voltei mais quebrado do que carne de telha, e aqui estou, estudando a palavra. Lá na rádio, a gente procura conversar com todo mundo e não simplesmente estar numa rádio. Acredito que ele determinou exatamente isso. Vai lá para a rádio, depois chega o pastor Kleber lá também. Vai lá para a rádio, você vai conversar com essa nação e vai abrir um canal de comunicação da minha palavra que antes não tinha, ou tinha parcialmente. E na Rádio 87, a palavra de Deus ela é apropriada, ela é rodada, ela é difundida o tempo inteiro. É a única rádio que tem abertura, inclusive, para outras igrejas terem os seus programas, terem igrejas terem os seus programas, lá inclusive a Cafarnaum, com fé em Deus, vai estar daqui mais uns dias. Aleluia! O seu programa. Estou aqui profetizando em nome de Jesus Cristo. Mas irmãos, a palavra de Deus lá em Gênesis 8, 22 diz que enquanto houver sol e lua, dia e noite, frio e calor, a gente tem que continuar levando a palavra, tem que continuar na vida. E qual que é a nossa missão? Se você ainda não descobriu a sua missão, peça a Deus para revelar hoje, eu tenho certeza que Ele vai revelar. Como Ele disse aqui, nós não podemos nos apegar, nos apartar da videira verdadeira. Nós viemos aqui para dar bons frutos. E qual seria esse fruto? Dizendo aqui na igreja, ou no seu primeiro ministério que é na sua casa, com a sua família. Todos nós temos que cumprir aquela máxima de Deus, ir de pregar o Evangelho. Quem de nós dois que nunca deparou com uma pessoa doente psicologicamente ou passando por momentos difíceis, e a gente não ficou lá no fundinho, ainda que sem saber, com vontade de conversar com aquela pessoa e levar uma palavra de Deus. E a gente vai entendendo um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais da palavra de Deus, e você vai pedindo orientação e acaba levando um conforto para aquela pessoa, amenizando a dor. Essa é uma das missões que nós temos aqui. A outra missão é de cuidar dos seus. Quando Deus nos fez lá no 6º dia, nos tornamos criaturas de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós só iremos para o céu, para a glória, se tornarmos filhos dele. Tem um longo caminho até lá. E nós precisamos de ajuda para isso. E muitas pessoas que às vezes estão, e aí eu falo para você que está aqui, para você que acompanha a gente
pela rede social. Muitas pessoas às vezes se desiludem com o ser humano que está nessa ou naquela igreja e acaba ficando em casa. Não, eu vou buscar Deus aqui mesmo em casa, lendo engano, sabia? Porque lá em Efésios 4, 15 e 16 diz que crescemos espiritualmente quando estamos juntos como igreja, fazendo parte da videira, sendo membros dessa videira. E nós, cada um de nós, somos diferentes um do outro. Assim como a igreja, ninguém é igual, e todos nós compomos a noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. Então nós temos que ir para a igreja. O Espírito Santo alegra que quando estamos em comunhão, estamos difundindo a palavra dele, estamos congregando, estudando a sua palavra, e assim cumprindo a nossa missão. Pastor Kleber, pastora Rosa, poderiam estar tranquilos no aconchego do lar, mas eles têm uma missão que lhes foi dada no passado: cuidar de nós como ovelhas, cuidar de pessoas, e aqui eles estão. E eu sou um testemunho ocular da dificuldade que eles passam, porque ao contrário de muitas igrejas que levam a palavra 10 minutos e pedem 50 minutos, 1 hora, 2 horas, para as pessoas, ainda que sem poder depositar o dinheiro do gasofilácio ou fazer ali a sua doação, aqui é diferente. Aqui mostra que você tem que ter gratidão. Às vezes você observa aí na traseira das cadeiras, nas paredes, esse QR Code, na internet também tem um QR Code. E aqui na igreja é mostrado que, de uma forma de gratidão, gratidão a Deus de tudo aquilo que Ele faz na sua vida, pelas conquistas, pelo ar que você respira, pelo seu serviço, pela comida que tem na sua casa, pelo emprego, e você tem que ser grato a isso, pela saúde, por esse momento maravilhoso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, estudando um pouquinho mais. Aqui na Cafarnaum eles têm essa missão e fazem exatamente a difusão da palavra de Deus, mostrando o que é. Quando eu digo que é ao contrário do que muitos outros apregoam por aí, você tem que ter gratidão àquilo tudo que Deus faz com você. Deus não precisa do seu dinheiro, né, pastora? Mas a obra precisa ser feita e difundida. Nós estamos vendo que em vários países a palavra de Deus ela está sendo proibida de ser difundida. Coreia do Norte e outros países. Aqui no Brasil estava caminhando há um certo tempo para isso. E hoje, lendo uma matéria, fiquei muito feliz porque o prefeito Abílio de Cuiabá determinou que nesse ano letivo, pastor, todas as escolas voltem a incluir a Bíblia no material escolar. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu acredito que nós somos os últimos dos moicanos, porque como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez. Está escrito, tudo tem se cumprido. De Gênesis a Apocalipse, gradativamente vem se cumprindo dia após dia. E a certeza de que Jesus Cristo voltará é iminente. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial, mas eu tenho fé que antes disso nós já estaremos ouvindo o nosso chamado na trombeta, estaremos indo para Jesus Cristo, para Deus nosso Senhor. Amém? Então você que não sabe ainda a sua missão aqui, não desgarre da videira verdadeira, não seja aquele ramo seco para ser jogado como galho seco, como munição lá para a lareira, para queimar. Esteja grudado na palavra, esteja buscando o fortalecimento da sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então rogo a Deus pela sua presença, pela sua vida aqui. E cada um aqui tem uma missão de trazer mais um para a casa de Deus e salvar vidas. Amém? Eu agradeço pela oportunidade.